vamos continuar as nossas reflexões sobre o tema geral, a presença dos anjos no livro dos Atos dos Apóstolos. E hoje já estamos na oitava passagem e o subtítulo de hoje é Os Nossos Anjos Protetores. E vamos nos concentrar no capítulo 23 deste livro, versículo 6 a 10. Diz o seguinte: Paulo, sabendo que havia dois partidos no Sinédrio, o dos saduceus e o dos fariseus, ele bradou diante deles: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e é pela nossa esperança e pela ressurreição dos mortos que estou a ser julgado. Estas palavras desencadearam um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia dividiu-se, porque os saduceus negam a ressurreição, assim como a existência dos anjos e dos espíritos, enquanto os fariseus ensinam publicamente o contrário. Estabeleceu-se enorme gritaria, e alguns escribas do partido dos fariseus ergueram-se e começaram a protestar com energia, dizendo: Não encontramos nada de mal neste homem. E se um espírito lhe tivesse falado, ou mesmo um anjo? A discussão redobrou de violência a tal ponto que o tribuno, receando que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para o arrancar das mãos deles e conduzi-lo à fortaleza. Vocês vejam que São Paulo confronta-se com a descrença dos saduceus, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, e o Evangelho também. Os saduceus eram uma seita judaica que se baseava somente nos 5 livros da lei, e por isso eles negavam a existência dos anjos, das almas, dos espíritos e da própria possibilidade da ressurreição da carne. E vemos que este partido também confrontou-se com Jesus Cristo durante a sua vida pública. E eles, uma vez, armaram uma cilada a Jesus para negar a ressurreição da carne. Eles contaram aquele caso que 7 irmãos, o mais velho casou, mas morreu sem ter filhos. E segundo a lei do levirato, o irmão do defunto devia casar com a viúva para suscitar descendência ao seu irmão. O primeiro filho que nascesse devia ter o nome do irmão falecido. E eles puseram esta questão, os 7 irmãos desposaram a viúva, nenhum deixou filhos, e no fim a viúva morreu. Na ressurreição, de qual deles ela seria esposa? E é interessante que Jesus, ao mesmo tempo que prova a ressurreição dos mortos, prova esta realidade com a existência dos anjos. Isto está escrito em Mateus 22, versículo 29 a 30. Disse Jesus: Estais enganados porque desconheceis as Escrituras e o poder de Deus. Porque na ressurreição nem os homens terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Por isso, a instituição matrimonial é algo deste mundo, é temporária, e vocês sabem que a união matrimonial existe até que um faleça, e
o Senhor fala da realidade eterna. Os santos anjos, porque são puros espíritos e que, por natureza, são imortais. Por isso, quando realmente estivermos na casa do Pai, seremos como os anjos, a amar Deus e amar-nos uns aos outros. E nós podemos perguntar: será que os saduceus somente existiram no tempo de Jesus? E nós, infelizmente, podemos dizer que mesmo entre muitos católicos se nega a existência dos anjos e dos demónios. E se não se nega, é posto em causa. E nós podemos dizer: quem duvida da existência dos anjos e quem nega a existência dos anjos, como também dos demónios, está contra a Sagrada Escritura e contra a própria tradição. Eliminar na Bíblia todas as citações, por exemplo, que se referem aos anjos, nós teríamos que rasgar entre cada 3 páginas uma. Porque tanto do Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a Sagrada Escritura dá testemunho da existência angélica. E mesmo o magistério da Igreja, através do século, tem referências dogmáticas sobre os santos anjos. E mesmo querer se basear no Concílio Vaticano II, a não existência dos anjos é falso. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, número 50, fala da existência dos santos anjos. E vemos hoje os materialistas que só querem se ater na matéria, negam a sua existência, como negam a existência de todo o mundo espiritual e todo o mundo material. E outra corrente que existe hoje, o modernismo e os racionalistas, eles consideram a citação dos anjos na Bíblia como personificações de atributos divinos. Ou então explicam estas citações dos anjos como vestígios de um politeísmo original ou traços ainda das civilizações dos mitos da Babilônia e dos persas. Portanto, vocês vejam como realmente hoje se procura, e vemos, por exemplo, esta compreensão dos modernistas e racionalistas tem muito a ver com a New Age, que reduzem os anjos a personificações, a emanações, a energias. Portanto, tiram do anjo tudo o que o caracteriza como um ser pessoal saído das mãos de Deus. E para analisar esta posição moderna, o cardeal Garrone tem uma citação muito interessante, que eu vou vos ler porque ela é tão clara que não vale a pena dizer o que este cardeal escreveu. Para muitos, os anjos estão passados de moda. Uma grande parte não quer falar sobre este tema, por temor de se encontrarem ante um conflito de consciência penoso, insolúvel. Ou, se aceitam com a Igreja a existência destes seres misteriosos,
o que lhes valerá ser contados desagradavelmente como antiquados? Ou se declaram francamente contra a existência dos anjos, isto implica a oposição à fé da Igreja e ao sentido claro do Evangelho. Portanto, a muitos lhes parece melhor abster-se deste problema. Portanto, vocês vejam, hoje não falar-se dos santos anjos é um grave pecado de omissão. Por quê? Porque induz o povo à ignorância. E isto não é conveniente. No mundo moderno, nada ganharia. Vou fazer esta comparação. Imaginem, se hoje disséssemos a energia atômica não existe, é um mito. Se nós vivêssemos como se a energia atômica não existisse, o mundo perderia em muito. Também hoje o cristão e a humanidade inteira perdem muito, não ganham nada, negando a existência dos santos anjos e se privarem de um auxílio imenso que Deus põe à nossa disposição. Eles exercem um serviço em nosso favor porque é a missão que Deus lhes confiou. Em outras palavras, eles servem-no a cada um de nós por vontade de Deus. E Paulo VI, no seu discurso do dia 12 de junho de 1968, ele tem uma citação muito, muito importante para o dia de hoje. Ele fala-nos dos perigos da tecnologia moderna. O predomínio das coisas materiais e das forças da natureza, a preferência pela atividade prática, esconde e abafa a necessidade da fé e da religião. O conceito técnico da vida moderna não é outra coisa que uma forma de materialismo. Este espírito tecnificado se acrescentam as dificuldades psicológicas, isto é, uma certa antipatia pelo que é abstrato ou espiritual. De uma maneira geral, o homem moderno recebe o seu conhecimento através dos sentidos, mas a fé exige a atuação do espírito, através do qual se é capaz de uma aproximação das realidades não perceptíveis pelos sentidos. Portanto, ficarmos só neste âmbito técnico que nos vem somente através dos sentidos, isto nos induz a uma preguiça espiritual por o que é abstrato. Por isso é muito importante que nunca deixemos realmente este outro campo que faz parte da nossa existência. Lembrem-se que nós somos corpo e alma. Se ficamos só nos sentidos corporais, negamos a parte mais importante da nossa natureza. É na nossa alma que está a nossa inteligência, capaz de conhecer para além dos sentidos, está a nossa vontade livre, que realmente, pelas nossas decisões, nós construímos toda a nossa vida espiritual, todas as nossas virtudes. Reparem só isto. O que é uma virtude? Qual é a raiz de uma virtude? A virtude
começa pelas obras boas, que com a repetição se transformam em hábitos. Portanto, os bons hábitos, eles se tornam sobrenaturais quando realmente nos ajuda a nos unir com Deus através da fé, da esperança e da caridade. E nos ajudam a unir-nos com os irmãos, a tratarmos com as coisas deste mundo como Deus quer e tratar-nos a nós mesmos. Portanto, estes bons hábitos são iluminados pelas virtudes da prudência, da justiça, da temperança e da fortaleza. Por isso, o que nós recebemos em semente para o nosso batismo, com a repetição das boas obras, que se transformam em bons hábitos, os bons hábitos em virtudes, aí as virtudes nos aproximam cada vez mais com Deus, com os irmãos, conosco mesmos e com as coisas deste mundo. E, ao mesmo tempo, vocês vejam, as virtudes aperfeiçoam o nosso caráter, que está ferido pelas consequências do pecado original. Por isso, como é tão importante nós não ficarmos só neste espírito tecnológico de hoje. E vejam, voltando, isto foi um parênteses, voltando à narrativa dos Atos dos Apóstolos, em oposição clara à descrença dos saduceus, vemos no capítulo 16 de Atos, o anjo da Macedônia, o anjo da guarda da Macedônia, ele intervém para pedir socorro para o seu povo. Diz: atravessaram então a Mísia e desceram para Troade. Ora, durante a noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio estava de pé diante dele e fazia-lhe este pedido: passa à Macedônia e vem ajudar-nos. Logo que ele teve esta visão, procuramos partir para a Sidónia, persuadidos de que Deus nos chamava para aí anunciar a boa nova. Aqui São Paulo está claramente, ele tinha dois companheiros. Um deles era Timóteo e outro deve ter sido São Lucas. Vocês vejam como está escrito. Logo que ele teve esta visão, procuramos. Portanto, Lucas inclui-se. Procuramos partir para a Macedônia, persuadidos que Deus nos chamava. Portanto, o segundo companheiro de Paulo, além de Timóteo, certamente era Lucas. E então vemos dois elementos fundamentais que os apóstolos tiveram diante da palavra do anjo. O anjo fala-nos em nome de Deus. Qual foram as atitudes de Paulo e os seus dois companheiros? Escutaram a voz e obedeceram prontamente à voz do anjo. Um cardeal francês, que foi o fundador do Oratório de Jesus, Pedro de Berruy, ele comenta esta passagem do seguinte modo. Portanto, este cardeal francês viveu no século XVI, entre 1575 e faleceu em 1629. Ele comenta este texto do seguinte modo: os bons anjos foram criados por Deus e a fé e a piedade devem torná-los presentes e visíveis.
Eles são os primeiros e mais honrados cidadãos da cidade de Deus, com os quais devemos relacionar-nos antes de tudo e com bastante frequência. As nossas missões e os nossos assuntos são semelhantes e a nossa conduta deve ser a mesma. Devemos ser anjos visíveis associados a esses anjos invisíveis. Temos até os mesmos encargos e as mesmas obras para realizar. Eles querem ajudar-nos e nós devemos igualmente ajudá-los. Segundo a palavra que o anjo da Macedônia disse a São Paulo: Paulo, ajuda-me. Seus poderes e os nossos são diferentes, mas eles estão relacionados e subordinados uns aos outros. Servimos a um só Deus, adoramos a um e o mesmo Jesus, cabeça dos anjos e dos homens. Trabalhamos na mesma igreja para sermos recebidos um dia no mesmo céu e na mesma glória. Por isso, vocês vejam esta citação de Pedro de Berruy é extraordinária, é maravilhosa. Se nós pensarmos bem nestas palavras que foram ditas no século XVI ou no princípio do século XVII, vemos que realmente continuam tão válidas para hoje. E é um belo comentário desta passagem do anjo que pede a Paulo: vem ajudar-nos. E esta interpretação do anjo da Macedônia está também de acordo a uma convicção da Igreja que cada nação tem o seu anjo protetor. Isto já aparece referido na Sagrada Escritura, no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Neste capítulo, os anjos são chamados príncipes. E então aqui está citado no livro de Daniel, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, e vemos que é o anjo São Miguel, que é chamado o anjo protetor do povo israelita. E ao longo da história da Igreja, nós vemos vários exemplos da intervenção do anjo. Por exemplo, no livro Os Santos Anjos, da tipografia inglesa, que foi publicada em 1954, nas páginas 10 e 11, eles citam dois exemplos. O venerável Beda narra-nos a intervenção do anjo protetor da Irlanda num momento difícil da sua história, e também no tempo do rei Olíbrio, rei da Hungria, também numa altura em que ele estava para tomar uma decisão muito delicada, o anjo protetor da Hungria também interviu e esclareceu o rei Olíbrio. E claro que outro exemplo que nos diz mais respeito a nós, temos na nossa história. Portanto, na nossa história, nós temos bastantes exemplos ao longo dos séculos da nossa devoção ao anjo de Portugal e aos anjos em geral. Por exemplo, o nosso rei Dom Manuel I foi este rei que pediu ao Papa que se instituísse a festa do anjo custódio do reino, com ofício e missa própria, que se rezasse no terceiro domingo de julho. E esta festa depois se perdeu,
e foi depois restaurada no tempo do Papa Pio XII. E a data da festa do Anjo de Portugal passou-se para o 10 de junho, dia da raça lusitana. E, claro, nós não podemos esquecer das intervenções do Anjo de Portugal na Mensagem de Fátima, em 1915, temos as aparições silenciosas, e em 1916, nas três aparições dialogadas. E vocês vejam que o anjo, exatamente na segunda aparição, ele não fala do seu nome, mas ele identifica-se com a sua missão. De tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraei assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Outro anjo protetor que nós temos é o anjo protetor da Igreja Universal. E São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja, ele diz-nos o seguinte, portanto, isto é uma citação de São Roberto Bellarmino: há em cada reino dois reis, um visível, o homem, e outro invisível, o anjo. Em cada igreja, diocese, há dois bispos, um visível homem, um invisível anjo. E na Igreja Católica Universal há dois soberanos, constituídos por Cristo, um visível, o homem, outro invisível, o anjo. Nós acreditamos que este anjo seja São Miguel. Antigamente, a sinagoga o venerava como patrono dos israelitas. Presentemente, a Igreja o venera como protetor dos cristãos. Outro anjo protetor, diz-nos São Francisco de Sales, portanto, é outra citação de outro doutor da Igreja. Ele escreveu um bispo amigo recém-nomeado uma carta, e eu quero vos ler uma parte dessa carta. Uma outra coisa lhe desejo é muita confiança e especial devoção ao cuidado do seu santo anjo da guarda e protetor de sua diocese, pois é um grande consolo usá-lo em todas as dificuldades do ofício. Todos os padres e teólogos concordam que os bispos, além do seu anjo particular e pessoal, têm a ajuda de um outro para o seu ministério e responsabilidades. Deve ter uma grande confiança em ambos e, pela sua frequente invocação, adquira uma certa familiaridade com eles, especialmente no empenho das suas obrigações na sua diocese. Igualmente aconselho uma grande devoção ao santo padroeiro da sua catedral. Por isso, vejam como realmente os santos doutores, ao longo dos séculos, nos confirmam realmente esta certeza que, além do nosso anjo, temos anjos protetores. Também, numa das suas cartas, São Paulo recomenda às mulheres que tenham a cabeça coberta em atenção aos anjos. Que anjos nós podemos perguntar? Aos anjos da guarda das casas de Deus. Portanto, onde existe um oratório, uma capela, onde existe uma igreja paroquial, todas elas têm anjos
para a sua proteção e na vida de São João Crisóstomo há um seu discípulo, Paládio. Ele, quando num dos exílios, São João Crisóstomo foi portanto, um bispo que foi muito realmente, sofreu muito por causa da fé, por causa da pureza da fé, e ele várias vezes foi exilado. E uma vez, realmente, quando ele ia descer as escadas da sua igreja, ele disse aos seus companheiros: antes de partir, vamos despedir do anjo desta igreja. E também nós vemos que os anjos das igrejas, nós temos vários testemunhos e que vocês podem lê-los naquele livro extraordinário, O Padre Pio e os Anjos, escritos por Giovanni Pessiena. Realmente vemos ao longo dos séculos é sólida a crença, a devoção, a fé no anjo protetor da Igreja Universal São Miguel, os anjos das dioceses, como também a nível civil, também os anjos, com os anjos dos países, temos os anjos das províncias, das cidades, das comunidades étnicas. Da mesma forma que os anjos cuidam da criação muda, também os anjos cuidam de nós de uma maneira muito especial. E vemos Santo Ambrósio não é o único a defender esta doutrina, mas eu convido-vos a aprofundar a leitura deste livro, O Padre Pio dos Anjos, principalmente por volta depende das edições, da página 45 a 47. E se nós pensarmos um pouco nisto, nesta realidade que nos envolve, nós podemos pensar o que é que eu tenho feito até hoje com os meus anjos protetores. Quando eu ouço dificuldades na minha diocese, ou quando eu ouço alguém criticar ou dizer mal do meu bispo, o que é que eu tenho feito com o anjo da minha diocese? Quando eu escuto na minha paróquia dificuldades, às vezes há tensões entre o sacerdote e o povo, às vezes há tensões entre os próprios grupos na paróquia. O que é que eu tenho feito com o anjo protetor da minha paróquia? Quando nós vemos que existem dificuldades a nível civil, o que é que eu tenho feito com o anjo protetor da província onde vivo, da cidade onde vivo? Reparem que tudo isto são perguntas e a sua resposta é tão importante para acordarmos da apatia que estamos a viver. Se Deus nos deu esta graça, não foi para nós deixarmos na gaveta. Compreendem? Os santos anjos estão lá, só precisam de uma palavra nossa. Vinde em nossa ajuda, como disse o anjo da Macedónia. E eu gostaria de terminar hoje a nossa meditação com um conselho de Santo Anselmo. Reparem que aqui não está nenhuma doutrina do Padre Carlos, nem nenhuma opinião do Padre Carlos. Eu estou-vos a citar só e exclusivamente, realmente, santos.
e grandes santos que marcaram a história da Igreja. E diz Santo Anselmo que as vossas conversas sejam sempre puras e tenham Deus como seu centro. Tomai como modelos os anjos do céu. Além do cuidado exigido, têm de ter por nós, por causa da fragilidade da nossa natureza humana. Eles vivem sempre no céu. Considerai isto e imitai em toda a nossa vida a vida dos anjos. Que esta contemplação ocupe o amor do vosso coração e que a consideração desta realidade seja a vossa regra de vida. Segui tudo aquilo que se harmonize com a vida angélica. Odiai tudo aquilo que vos afaste deste ideal. Lembrai-vos que os vossos anjos, como disse o Senhor, os seus anjos contemplam continuamente a face de meu Pai. Estão sempre presentes junto de nós e presenciam sempre as vossas ações e pensamentos. Por isso, fazei sempre atenção em viverdes como se experimentasseis sensivelmente a sua presença. Assim seja.